Parashá Nassó Bamidbar, capítulo 5, Números, capítulo 5, verso 11, 5:11. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: o homem, quando se desviar sua mulher e fizer contra ele falsidade de infidelidade, e se houver deitado com um homem, juntando-se, e for oculto aos olhos do seu marido, e ela se tiver ocultado, sendo contaminada, e não houver testemunha contra ela, e ela não for apanhada no ato, e quando passar sobre ele o espírito de ciúmes, e se enciumar de sua mulher, e ela for contaminada, ou passar sobre ele espírito de ciúmes, e se enciumar de sua mulher, e ela não for contaminada, trará o homem sua mulher ao sacerdote, e trará sua oferta por ela. A 10ª parte de uma efá de farinha de cevada, não derramará sobre ela azeite, e nem porá sobre ela incenso, porque ela é oblação de ciúmes, oblação memorativa que recorda a iniquidade. E fará aproximar o sacerdote, e a fará estar diante do Eterno. E tomará o sacerdote águas santas num vaso de barro, e do pó que está no chão do tabernáculo tomará o sacerdote e o jogará na água. E o sacerdote fará a mulher ficar diante do Eterno, e desmanchará as tranças da cabeça da mulher, e porá sobre suas palmas a oblação memorativa, que é oblação de ciúmes. E na mão do sacerdote estarão as águas amargas, que trazem consigo a maldição. E o sacerdote a fará jurar, e dirá à mulher: se não se deitou nenhum homem contigo fora de teu marido, e se não te desviaste para a impureza, estando sob o domínio do teu marido, sê livre destas águas amargas que trazem consigo a maldição. E se tu te desviaste, estando sob o domínio do teu marido, e se foste contaminada, e algum homem fora do teu marido se tiver deitado contigo, e o sacerdote fará jurar a mulher com juramento de maldição, e dirá à mulher: te ponha o Eterno por maldição, e por assunto de juramento entre o teu povo, ao fazer, tá certo, né? E o sacerdote fará jurar a mulher com juramento de maldição, e dirá à mulher: te ponha o Eterno por maldição, e por assunto de juramento entre o teu povo, ao fazer o Eterno descair a tua coxa e inchar o teu ventre. E entrem estas águas que trazem consigo a maldição em tuas entranhas. Façam inchar o teu ventre, e façam descair a tua coxa. E dirá a mulher: amém, amém. E escreverá o sacerdote estas maldições num livro, e as apagará nas águas amargas. E dará de beber à mulher as águas amargas que trazem consigo a maldição. E entrarão nela estas águas que trazem consigo a maldição, para lhe causar amargura. Tomará o sacerdote da mão da mulher a oblação de ciúmes, e movimentará a oblação diante do Eterno, e a fará chegar ao altar. Tomará o sacerdote um punhado da oblação, que é a oferta memorativa, e o queimará sobre o altar, e depois fará a mulher beber as águas, e lhe dará de beber as águas. E será que, se for impura e tiver cometido falsidade contra seu marido, e entrarão nela as águas que trazem consigo a maldição, para servirem-lhe de amargura, e se inchará seu ventre, e descairá,
a sua coxa, e a mulher será por maldição no meio do povo. E se a mulher não for contaminada, porém for pura, então será livre do efeito destas águas, e terá bons partos. Esta é a lei dos ciúmes, quando se desviar uma mulher sob o domínio de seu marido e se tornar impura, ou quando o homem, tomado de um espírito de ciúmes, se enciumar contra sua mulher, e fará estar a mulher diante do Eterno, e aplicará o sacerdote com ela toda esta lei, e será livre o homem de iniquidade, e aquela mulher levará sobre si a sua iniquidade. Bom, vamos pensar numa coisa. É muito comum dentre os religiosos, e a gente foi acostumado muito tempo lá atrás, não que Deus seja mau, mas entra no senso comum, nas pessoas de uma forma geral, aquela ideia que Deus é bom e é sempre bom. O que é bom e o que é ser sempre bom? Mas é assim que as pessoas pensam. Aquele que é sempre bom, você concorda que ele falha na justiça? Então quem falha na justiça é bom. Nós somos os primeiros a falar assim: você foi injusto comigo. Você e eu, ou seja, nós cobramos das pessoas, principalmente daqueles que estão mais perto da gente, nós cobramos uma postura dessas pessoas, e a postura que a gente cobra, o comportamento que a gente cobra dessas pessoas, está sempre relacionado com aquilo que você e eu, que nós julgamos sobre esta pessoa. E pensa na atenção: fulano não me dá atenção, fulano não me dá amor, fulano não me dá presente, fulano esquece data do meu aniversário, fulano esqueceu do que eu fiz a ele no passado. Ouvi uma palavra agora de manhã do Wilson que achei muito legal, fiquei até rindo ali com ele sozinho, que Wilson, se eu falar errado você me corrija. Ele disse assim: a gente deve ser grato a uma pessoa, mas não é porque nós somos gratos que você vai ficar amarrado nela para sempre. E eu não sei se eu já tinha ouvido algo parecido, porque a ideia que a gente tem é que uma vez grato, grato para sempre. Só que este grato para sempre é ficar amarrado à pessoa. Escravizado a pessoa. E aí fica difícil. Quer dizer, se a pessoa fez o bem para você, você está grato, mas quer dizer que você não pode ser livre daí para frente? Você sempre vai ter que ficar escravo daquilo que a pessoa fez um dia por você? Você não tem direito à vida? Não tem sentido isso, tá? Só que essas coisas ocorrem no dia a dia com a gente, e a gente relaciona um com o outro, seja dentro de casa, em família, com os amigos. A gente sempre tem uma relação de aprisionamento nessa ideia que ele trouxe, e nisso a gente escraviza a pessoa. Só que escravizar alguém é tirar parte da vida dela. Ou seja, todo mundo tem direito à vida, e a vida, ela é dada por Deus, e ela é tirada por Deus, como diz a própria Escritura. Quem dá e tira a vida é o Eterno. Sem perceber, a gente anda tirando vida de pessoas, e pessoas têm tirado a nossa vida, porque você não tem sido livre. Porque ficar escravo, uma coisa é ser grato, e a Torá cobra isso, que nós devemos ter gratidão. Gratidão no ponto que você não deve se esquecer de que você foi ajudado. Quando a gente tem claro na nossa mente que nós somos ajudados, na hora que alguém precisar da gente, nós vamos ajudar. Aquela ideia: vocês, meu povo, vão respeitar os estrangeiros que estiverem no meio de vocês, porque um dia
vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Ou seja, o Egito tratou bem os hebreus durante um bom tempo, mas depois os egípcios começaram a tratar muito mal estes estrangeiros. E o Eterno está falando: eu não quero que vocês repitam. Uma teoria da doutrina psicanalítica do Freud, ele traz algo parecido com isso. Ele traz a tendência à repetição. E se você perceber, todo mundo é escravo dessa tendência à repetição. Só que tem um detalhe: ele traz essa doutrina, mas Deus declara que Ele não quer que você reproduza isso que está sendo repetido. Só que as pessoas também reproduzem o mal. Minha mãe me fez o mal, logo eu faço o mal para minha filha. Essa filha vai ter uma filha, vai fazer mal para a filha, que vai casar, vai ter uma filha que vai fazer mal para a filha, que vai casar e vai ter uma filha e vai fazer mal para a filha. Tem mulher que engravidou com 16 anos, casou, teve uma filha, essa filha cresceu, com 16 anos engravidou. Teve uma filha que casou, com 16 anos engravidou. 16 anos engravidou? Aí o outro, sequência, 16 anos engravidou, que 16 anos engravidou? Não parece que tem alguma coisa aí que está perpetuando? Um conhecido meu, ele estava chegando próximo de 34 anos. Só que o pai dele tinha morrido com 34 anos, problema de coração. O irmão dele morreu com 34 anos, problema de coração. Faltava 2 anos para ele chegar no 34, e ele estava tendo problema de coração. Você acha que ele estava preocupado? Está vivo até hoje, e bem. Ou seja, conseguiu, vamos usar um termo que é muito comum para vocês, conseguiu quebrar a maldição. As pessoas, de uma forma geral, elas costumam dizer que Deus não amaldiçoa, porque maldição é coisa ruim e Deus não tem coisa ruim, Ele só tem coisa boa. Mas injustiça é uma coisa ruim? De um ponto de vista, injustiça é uma coisa ruim? Fazer justiça para aquele que recebeu a pena da justiça é ruim? Exemplo: quem cortar a mão do fulano terá a sua mão cortada. Quando ele cortou a mão de alguém, ele fez alguma coisa, agora vai ter que pagar mão por mão. Na hora, como aconteceu, o fulano tinha recebido um decreto daquela corte celeste que a gente comentou ontem, e o decreto dizia que ele iria perder a mão um dia. Só que de alguma forma ele soube que ele iria perder a mão. Aí, só que no decreto celestial ele perdia as 2 mãos. Quando aconteceu o episódio, a pena para ele foi perder uma das mãos. E não tinha como escapar. Ele subornou o funcionário que ia cortar a mão. Ao invés de cortar a mão direita dele, ele pediu para que então cortasse a esquerda. Mas a mão que tinha que ser cortada era a direita. Ele pagou para que o fulano cortasse a esquerda. Quando descobriram que ele pagou para que se cortasse a esquerda e não a direita, ele recebeu a punição que era a mão direita que tinha que ser cortada. Ou seja, ele ficou sem as 2 mãos. Cumpriu o decreto celestial, que eram as 2 mãos. Mas eram as 2 mãos? Aí cai naquilo que a gente comentou ontem, as atitudes. Vocês lembram quem estava aqui ontem? As atitudes. Só que o decreto era as 2 mãos,
Mas as duas mãos estavam no decreto porque estava avaliando que a pessoa iria subornar o decreto, porque a ordem era apenas uma das mãos, e pelo comportamento da pessoa ela teve as duas. Nesse sentido, você vai dizer, Deus foi ruim ou foi bom? Está vendo como para uma pessoa não vai falar Deus foi bom, mas para aquele que recebeu a afronta, Deus é mau. Uma pessoa fica doente, lembra aí quando começou, não vão nem falar sobre AIDS, aquelas coisas todas, que matou muita gente, mas principalmente na questão da AIDS, quando alguém descobria que estava com HIV, a revolta dele era com qual pessoa em primeiro lugar? Com quem passou AIDS para ele? Não, era com Deus, dizendo que Deus foi injusto. Ele nunca atribuiu ao comportamento dele, que naquela época era comportamento de risco. Hoje praticamente caiu por terra grupo de risco, tá? Também ficou muito famoso, muitos médicos, ele deixava de atender determinado paciente porque ele tinha medo de ser contaminado. Dentro de casa, ninguém bebia no mesmo copo que alguém que tivesse HIV tivesse tomado. É porque tem algumas enfermidades que você não pode usar a mesma fronha de travesseiro que ela usou. Você não pode usar o mesmo talher, porque aquilo passa para você. Mas não é o caso de HIV. Vocês lembram que virou uma confusão generalizada, tá? Novamente, quanto que a gente estava sendo justo ou injusto? O que está acontecendo no Brasil hoje? Os caminhoneiros pararam. Você parou, Nequinha? Praticamente sim, né? Ele lá no meio da rua, cara. Aí quer dizer, com isso, nós vimos ontem pela TV uma mulher no mercado que estava comprando 10 pacotes de arroz de 5 quilos. Então ela estava comprando 50 quilos de arroz, porque ela falou, eu estou com medo de que falte comida. Aí a repórter perguntou para ela assim, mas você comprando estes 10 pacotes, você não está tirando de uma outra pessoa a oportunidade de também comer? Nossa, a mulher ficou sem graça de tudo. Ela falou, é verdade, mas a gente é assim, né? A gente só pensa na gente. Então, esse negócio de falar que você é justo só até a página 2. Porque na página 3, quando pega aquela famosa frase, pisou no meu calo, virei outra pessoa. Então, ninguém é bonzinho. Ninguém é mal de tudo, mas também ninguém é bonzinho de tudo. Porque sempre se misturam dentro de nós esse pensamento justo, injusto, grato, não grato, como eu disse, gratidão, ingratidão. Eu fiz, você não fez, ou seja, você não respondeu a mim com aquilo que eu fiz a você. E a gente fala, eu não olho para trás. Tem certeza que você não olha para trás? Por que que os carros têm retrovisor? Por que bicicleta tem que ter retrovisor? Isso aí é outra coisa, para não causar acidente. Ora, quando você olha para trás, você causa acidente. Mas quando você olha para trás, é para não causar acidente. Quando eu olho para trás da minha vida, eu tenho a oportunidade de, no presente, não cometer os erros que cometeram comigo, ou que eu tenha cometido. Deus está me dando a oportunidade de corrigir. Se eu não abracei, eu vou aprender a abraçar agora. Se eu não falei, eu vou aprender a falar agora. Isso vai fazendo com que você ganhe diariamente o direito à vida. Aqui está dizendo do ciúme. Eu estou falando tudo isso porque nós tínhamos comentado também ontem essa questão de que há na cabeça das pessoas no mundo inteiro
e cada uma defendendo a sua própria religião, dizendo, acreditando assim, não, mas Deus não vai fazer isso. Deus vai olhar a parte boa que eu fiz, e a que é muito maior, e vai desconsiderar a parte ruim que eu fiz. Aí eu vou fazer uma pergunta para você: se ele desconsiderar a tua parte ruim, baseado na grande parte boa que você fez, ele está sendo justo? Está sendo justo? Claro que não está sendo justo. Ah, mas eu fiz uma parte muito maior boa e uma só pequena ruim. Ora, se você fez uma pequena ruim, você vai pagar uma pena pequena. Justiça não é sinônimo de bondade. Justiça é justiça. Boa ou má justiça é diferente. Justiça é que a gente pensa assim, ó, bateu, levou. Já viu briga em novela, né? Tem briga em novela que é aquela história: em mulher você não bate nem com uma flor. Precisou criar uma lei para que o homem que bater em mulher, ele seja denunciado. Tecnicamente falando, precisaria numa sociedade uma lei dessa? Uma sociedade que diz que ela tem Deus como líder. Todo mundo fala que tem Deus como líder, mas ninguém segue os ditames de Deus. Então, se a mulher ela é fisicamente mais fraca, um soco de uma mulher na sua cara, menos aquela do MMA, né? Tá? Aquela bate forte. Mas de uma forma geral, um soco que uma mulher dê na cara de um homem é diferente de um soco que o mesmo homem dê no rosto dela. Fisicamente é diferente o corpo de um e do outro. Agora também é diferente o nível emocional, tá? Então o homem ele tem que pensar muito mais. A gente tem, eu vi um vídeo com o Gabriel, vou fazer a comparação. Você já viu vários vídeos de uma criança, bebê, mexendo com um cachorro? Já viu? Então o bebezinho vai lá e bate na cara do cachorro, e puxa assim o pelo dele e ri. O cachorro não faz nada, né? Aí ele empurra o cachorro e o cachorro não faz nada. Como o cachorro é paciente? Fala a verdade. Agora, o gato é assim? Então, cuidado, viu? Vocês, mulheres, ficam, eu quero um gato. Às vezes o gato que você quer é aquele que vai te arranhar. Aí nós vimos um vídeo, né, Gabriel? Que o bebezinho estava brincando com o gato. Eu ainda falei, não, aí não vai dar certo, porque gato não é cachorro, não. E ele fazia assim no gatinho e ria, aí fazia assim no gatinho e ria, e na quarta vez o gato só fez assim na cara dele, ó. O gato foi justo. Olhando, mas é um bebê, não se bate em bebê, mas o bebê pode bater. O bebê ou a criança dá um tapa na cara da mãe, aí a mãe não faz nada, é justo? A mãe espanca a criança, é justo? Mas a gente está fazendo um monte de comparação e não tem nada a ver essas coisas naturais. Gente, como que não tem nada a ver? Comportamento do dia a dia. Veja como você está escravizando pessoas desnecessariamente, e como você deve estar sendo escravo desnecessariamente. Seja livre. Bom, vamos partir aqui para essa mulher. Lembrando que eu disse que nas religiões todo mundo acha que Deus é só bom, que ele só pronuncia a bênção. O que nós lemos aqui? Pronúncia de maldição.
O que tinha nas palavras daquelas águas? Que iria levar a pessoa à morte. Sabe o que ia acontecer? Ia inchar a barriga dela e o ventre ia sair para fora. Isso é palavra, isso estando a mulher diante de Deus. Pois bem, então não existe palavra de maldição da parte de Deus? Existe. Está aí, você tem uma prova. Sempre dentro de um contexto. Tá? Então a mulher, ela estava sendo vítima. Então, vamos começar com a vítima. Ela é bonita e, por regra geral, na sociedade, a mulher não deveria ficar num lugar fechado com um homem que não fosse seu marido por um período de tempo. Que período de tempo é esse? O período de tempo que fosse suficiente para que alguma coisa pudesse acontecer. Qual é o tempo para o homem descer o zíper da calça dele e levantar a saia da mulher? E acontecer alguma coisa. Gente, mais claro que isso, só se eu fizer o relato completo, aí não precisa, né? Qual é o tempo para acontecer isso entre homem e uma mulher? Você fala, 5 minutos é suficiente. Então uma mulher não poderia ficar sozinha num canto escuro ou numa sala fechada com outro homem que não fosse seu marido por 5 minutos. Então, qual é o seu tempo? Você pode falar assim, eu levaria menos de 5 minutos. Então, você não pode, você tem que ficar menos de 5 minutos. Se você falar, não, para mim tem que ser, para acontecer alguma coisa, só em meia hora. Então, para você é meia hora. Tá? É o tempo que pudesse acontecer entre homem e mulher alguma coisa. Tá? O marido ficou desconfiado pelo ciúme que a mulher dele tivesse tido um caso com um homem. E ela fala, eu não fiz isso, não é desse jeito. Ele não concorda. Então ele leva a mulher até o sacerdote. O sacerdote pergunta para ela, você fez isso? Ela diz, eu não fiz isso. Então o sacerdote apresenta a mulher diante de Deus, pega esta água santa, aí ele pega o pó da terra do tabernáculo, e quando ele joga esse pó da terra misturando na água, aí acontece, entre aspas, o encantamento. Então, mediante a palavra, aquela água ficou como, vamos usar um outro termo para você entender, ficou como uma água assassina. Só que essa água assassina, ela é inteligente, porque ela só seria assassina se a mulher estivesse mentindo, se ela tivesse cometido o caso e estava mentindo, dizendo que não cometeu. Nesse caso, a água iria produzir efeito dentro do ventre da mulher, e a mulher, o ventre iria inchar a ponto de estourar e sair para fora. Mas se a mulher não tivesse de fato cometido aquele erro contra o marido dela, aquela água iria, que seria para matar, ela não gera morte, ela gera vida. A mulher sairia dali e ficaria grávida. Aí se ela fosse estéril, ficaria grávida. Então seria um segundo grupo para valorizar a vida. Agora você pensa assim, gente, a água era uma só, a terra do tabernáculo era uma só. Só que esta água, na hora que ela entrasse no ventre da mulher, ela teria dois comportamentos. Ou ela iria isentar a mulher, trazendo vida a ela, um filho, ou ela iria trazer condenação à mulher, maldição à mulher, trazendo morte. Mas era uma água só, não era uma água para a bênção, uma água para... E com isso, o marido, fazendo uma coisa dessa, ele estaria se expondo.
mas ele também estaria expondo a mulher dele. Ou ele estaria expondo mais a mulher dele. Tá? Então veja aí apareceu uma palavra de maldição. Tem muitas outras coisas. Agora existe uma palavra também que diz assim: aquilo que Deus abençoou não pode ser tocado pela maldição. Então Deus, ele tem a regra sagrada dele. Aquilo que ele abençoou está abençoado. Ou seja, a maldição não alcança. Também é um texto famoso da Torá que diz que aquele que anda nos preceitos do Senhor, a bênção o alcança, ou seja, pula nas costas dele quando ele passa. Vamos pensar num outro exemplo que fala de morte. Então o Zohar, eu não vou lembrar a história toda, vou lembrar ela mais ou menos, mas aqui é só para você ter uma ideia. Tem um pedaço do Zohar que eu não lembro agora qual é a paraxá que comenta, que fala sobre uma pessoa que tinha cometido um crime. Se ela cometeu um crime, da mesma forma que ela matou, ela seria morta. Aí estava assim, dois estavam conversando, imagina, ao pé da estrada, do lado da estrada, estavam ali conversando. Aí vem um viajante, aquele de passagem, passa ali, conversa um pouco e segue. Em seguida, eles veem uma cobra, e a cobra aliás, não era a cobra aparece depois. Era para ele ter sido acidentado ali e ter morrido. Só que ele saiu do lugar e seguiu, né? Aqueles dois comentaram: nossa, era para esse homem ter morrido. Aí pensa assim, ele escapou. Mas lá na frente, onde ele estava, apareceu uma cobra que o mordeu e ele morreu. Por que ele morreu? Teve como ele escapar da morte? Não teve. A filha do Rabi Akiva, ele soube que a filha dele, é o Akiva, né, Gabriel? Ele soube, por revelação de Deus, que no dia do casamento dela, na noite de núpcias, a filha iria morrer. Ele já se preparou, porque ele sabia muito bem. Em espanhol, olha que legal que fica. Rabi Akiva era esquisito. Aí você pensa, ele era esquisito? Ele era esperto, expert o assunto. Então, chegou de manhã, a filha levanta e vem tomar café com ele. Ele leva um susto. Era para a filha estar morta. Ele diz: filha, o que é que você fez para você estar viva? Aí ela respondeu: eu acordei à noite, tipo assim, um prendedor de cabelo. Eu peguei aquilo e joguei, cravei na parede. Só que quando ela cravou na parede, era uma cobra que estava descendo para matá-la. Quando ela deu aquele negócio nela, ela tirou vamos usar aí uma lança para você entender, ou uma faca que tivesse prendendo, sabe? Às vezes a mulher não pega aquela agulha de crochê, alguma coisa aí, não faz um coque e prende. Imagina alguma coisa parecida. Então ela pega aquilo lá que tinha uma ponta e fez assim, só que estava no escuro, ela não viu, ela estava tirando o negócio do cabelo. Só que sem saber, na hora que ela fez assim, ela cravou justamente naquela serpente, matando a serpente que iria matá-la. Aí o pai disse assim: não, minha filha, não é isso que eu estou perguntando. Ele quis dizer: eu não estou perguntando como que você fez para estar viva aqui, eu quero saber o que você fez para mandar
olha um detalhe: fazer tzedakah tem o poder de te livrar da morte. Então ele quis dizer: qual foi a tzedakah que você fez que teve o mérito de tirar você da morte? Ah, pai, é que eu fiz assim, assim, assim. Então a atitude dela a livrou da morte. O rei Davi sabia que ia morrer. Então é dito que quando você está estudando Torá, o anjo da morte não pode chegar perto de você. Então o que ele fazia? À noite, ficava estudando Torá para que o anjo da morte não pudesse chegar perto dele. Aí o que o anjo da morte fez? Fez um barulho lá fora no jardim. Aí ele voltou a ser o homem curioso que todo mundo é. Foi lá fora ver o que estava acontecendo. Porque ele chegou lá fora, o anjo: te peguei. Porque ele parou de estudar para ir lá fora. Então o anjo o pegou. Tá? Deu para entender tudo isso? Ok. Você vai respeitar a tua mulher agora? A mulher vai respeitar o marido? Você vai respeitar o seu limite para as coisas? Lá no Novo Testamento é famoso um tema, não que a gente esteja advogando no Novo Testamento, só lembrar algo que o pessoal conhece muito. Um texto famoso que diz assim: fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal é um tema que precisaria estar no Novo Testamento? Não, é um tema que pertence à Torá. Fugir da aparência do mal. Não dê chance ao azar. Então, nisso tudo que a gente comentou, em justiça e injustiça, olha uma frase famosa do próprio mundo aí: cada um tem aquilo que merece. Então você está sofrendo, você está triste. Você concorda que você está triste porque você está tendo o que você merece? Eu duvido que você vai ter coragem de erguer a mão e falar assim: não, eu estou sofrendo assim porque eu mereço. É nada, você não vai fazer isso porque ninguém faz. Todo mundo se faz de vítima. Eu estou sofrendo, eu não sofreria se o meu marido me amasse mais. Eu não estaria sofrendo se o meu filho me amasse mais. Eu não estaria sofrendo se a minha conta no banco tivesse dinheiro. Eu não estaria sofrendo se sempre o outro que fez. Na verdade, você está sofrendo porque foi você que fez. Ah, mas isso não é justo, Deus não age assim. Então você está chamando Deus de injusto. E há um texto que diz que Deus julga com equidade. É uma palavra do Salmo, Terrilim. Julgar com equidade. Você pode julgar com justiça, mas existe uma justiça mais justa que a justiça. Então isso é equidade nesse sentido. O juiz, por lei na magistratura e lei na Bíblia também, é colocado que o juiz tem que ser imparcial. Tá? Os juízes que existiram foram imparciais? Muito difícil. É muito difícil. O juiz aqui no Brasil, ele tem garantia de que ele, passando no concurso público, em 2 anos ele ganha vitaliciedade. O que é vitaliciedade? Ele não perde o cargo dele nunca na vida, é para todo sempre. Só que ele pode perder o cargo ainda se ele fizer coisas muito ruins. Então, e por opção popular, né, por interesse,
aí ele vai ser nesse sentido julgado e ele pode perder o cargo dele. Mas essas 3 qualidades que o juiz recebe, isso aqui no Brasil, o que acontece com ele? É para ele poder julgar sem se preocupar. Eu vou julgar esse homem importante. Se eu for juiz e julgar ele corretamente, vão me mandar lá para a Amazônia, para ser juiz lá na Amazônia. Aí eu não quero, vão me punir. Aí ele vai absolver aquele homem para manter o lugar dele ali. Então, para não acontecer esse tipo de coisa, o juiz ele ganha esse sentido de imunidade. Ele pode julgar sem se preocupar com outra pessoa. O Ministério Público também é assim. Ele não se submete à ordem de ninguém. Na Torá está escrito, e vocês já viram com a gente aqui no Pirkei Avot, também dizendo as mesmas coisas, tá? Então, o sistema judicial de um país, de outro país, ou seja, de todas as nações, eles possuem regras que estão na Torá. A grande maioria do tratado de justiça num país, ele está muito de acordo com aquilo que é lei de Torá. Mas estes homens, você acha que mesmo tendo, pense, Sérgio Moro, juiz federal, lá de Curitiba, o que foi feito de pressão para que ele libertasse o Lula? STF, Supremo Tribunal Federal, é o que manda na justiça do país. Tem 4 ministros do STF lá que ele é pró-Lula. Dá até raiva. Eles não julgam de acordo com a justiça. Eles julgam de acordo com quem é a pessoa. Agora, quem vai ficar na presidência do STF é um pró-Lula. O Gilmar Mendes, ele é Lula. Gilmar Mendes, Lewandowski, o Toffoli e tem mais um lá que eu não lembro, tá? O Moraes eu não sei se ele é, o Alexandre Moraes eu não sei se ele é pró-Lula. Eu sei que nessa troca que vai ter, porque até então o pró-Lula ganha ali, ele está em maioria. Agora com a troca de presidência, eles vai ficar acho que 4 contra 3. Ou 3, eu não sei se a turma lá é 5, acho que é 5 por turma. Isso, vai ficar 3 contra 2. Então vai ter novamente justiça normal. Não vai ser sempre voltando para um lado. Agora, por que talvez essas pessoas ficam ligadas ao Lula? Sabe por quê? Porque quem vai nomear o ministro do Supremo Tribunal é o presidente da República. É como se ele dissesse assim: você vai fazer o mal para mim, você só é ministro porque eu nomeei você. Então eu te ajudei, agora você me ajuda. Não, Alexandre foi o Temer. Foi o Temer? Porque ele entrou no lugar do ministro que morreu, o Teori. Então, gente, Deus não é assim de jeito nenhum. Ele é justo. Este exemplo diante do povo todo era assim aberto para que todo mundo pudesse entender que quem estaria fazendo a justiça, porque aquela água, guardadas as proporções, seria uma água normal. Aquela terra do chão do tabernáculo, um pó de terra. Então quem estava colocando a vida ou a morte ali era Deus. Mas a morte e a vida estava relacionado diretamente com aquilo que tinha sido a atitude da pessoa. A tua atitude determina em você se você tem vida ou se você tem morte. Eu não vivo bem. Se você não vive bem é porque você está morrendo, não morrendo de morrer de ser enterrado, tá? Se você não vive bem, você está passando apenas por esta vida. E nós não fomos chamados aqui para simplesmente passar pela vida. Nós somos chamados para marcar a história da Torá nessa terra.
É aqui que pega. Noé, quando estava naquele tempo, houve um tempo que a terra era boa. Já nesse tempo de Noé, a terra não era boa. Não estava boa. Noé era judeu? Não era, não existia judeu ali naquela época. Não tinha. Então não pode ter desculpa em falar que havia um povo separado por Deus aqui na terra. Não tinha esse povo. Tinha um povo na terra, mas todo aquele povo da terra não tinha nenhum povo separado. Dizendo, esse aqui é o povo escolhido de Deus, eu vou revelar minha verdade a eles. Não, a revelação de Deus era trazida ao coração das pessoas que tinham intenção boa no coração para servir a Deus. Mas as pessoas, de uma forma geral, estavam com intenção má no coração. E apareceu Noé. Noé, dentre aquela multidão de gente, era o único que, vendo aquilo, e disse assim: eu não quero ser como eles. Isso não agrada a Deus. Então Deus vem e se revela a ele. Naquela época, os demônios andavam na terra. E o corpo dos homens eram diferentes ainda do jeito que é o corpo nosso hoje. Era diferente. Provavelmente por isso que vocês assistiram, quem assistiu o filme Noé, esse que passou no cinema um pouco tempo atrás, não entende, dizendo, isso aqui não tem na Bíblia, que aparece lá a população dos demônios. Tá? Porque as pessoas não estudam a literatura judaica, então elas só ficam com aquilo que está no texto da Bíblia, entre aspas, normal. Então elas não entendem como era o homem naquela época, o corpo dele, com que forças ele estava se relacionando. Então, de fato, ali havia sim uma ação dos demônios. É o que aparece no filme, e está certinho. Tá? Para ele fugir, quando Deus falou para ele, mostrou a palavra para ele se escondeu. Era para ele ter sido morto, mas ele se refugiou na arca. Então aquele demônio não o pôde atacar, porque a arca estava protegida por Deus. Então mesmo a força daquele demônio não tinha como pegá-lo ali dentro. Se você se esconder embaixo das asas do Onipotente, o demônio não poderá te pegar. Mas se você colocar a cabeça para fora das asas do Onipotente, ele corta a tua cabeça. Coisas assim, o povo não gosta de ouvir. Eu acordei cedo, vim aqui, está frio, está gelado esse lugar. Você não está vendo que eu estou tremendo de frio? E você fala essas palavras que eu posso ser morto, que Deus professa maldição, que eu estou escravizado porque eu fico guardando gratidão em gratidão, porque isso, porque aquilo. Se eu soubesse que você ia fazer isso, eu nem teria saído da minha casa. Eu vim aqui, afinal de contas, para ouvir coisas boas de Deus. Mas eu não estou te falando coisas boas de Deus. Eu estou te falando que Deus é bom, mas que Ele é justo, e que naquilo que você comete injustiça, você será julgado pela tua injustiça. Mas eu estou sofrendo muito, Ele não pode fazer isso comigo. Muda teu comportamento, faça chuvar, remodele as coisas. A chance teu pai te bateu, aprenda a não bater nas pessoas. Aprenda a cortar o vínculo. Veio aquele negócio, pare em você, não passa para frente. Aí você fala, mas não é justo, eu apanhei. Quer dizer, eu apanhei, eu vou ter que bater, porque eu apanhei, eu vou fazer aquilo que fizeram comigo. Aí você está errado. E vai pagar, porque a vida castiga. Tem certas coisas que não precisa de demônios na terra, e não precisa da ordem de Deus na terra. Tem
tem comportamento que você faz que naturalmente você vai receber como resposta. Ainda que demorar um pouquinho, mas vem. Por isso, o lado popular que diz: aqui se faz, aqui se paga. Tá? Outra frase popular: bateu, levou. Entendeu? Então tudo isso tem uma... Quem que contou? O Marinho... Como é o nome? Marinho o quê? O filósofo das ruas? Eduardo Marinho. Está no YouTube essa história do Eduardo Marinho. Ele comenta que ele vinha de uma família rica, e só que ele começou a pensar um monte de coisa e ele não queria seguir, ou seja, ele tinha dinheiro. Só que o dinheiro, as coisas boas, isso não trazia felicidade para ele. Ele queria algo que preenchesse a vida dele. E ele tomou a decisão de sair de casa com a mochila nas costas, sem dinheiro, e morar nas ruas, para procurar algo que preenchesse o coração dele, que trouxesse vida. Porque ele tinha casa boa, comida boa, tinha escola boa, tinha tudo de bom, mas ele não era feliz. E aí, nessa busca, ele encontra um senhor que morava lá no prédio dele, e ele comenta o seguinte: este senhor empresário, muito rico, já estava velho e morando sozinho com um enfermeiro. Vou usar o termo enfermeiro, que é um cuidador, alguém que cuidasse muito bem dele. Então ele disse assim: quando eu tive os meus filhos, lá atrás, eu trabalhava muito, eu não tinha tempo para ficar com os meus filhos. A forma que eu podia mostrar que eu amava meus filhos era dar a eles tudo o que eles precisavam, no sentido de dinheiro, coisas, e pagar em dinheiro bons profissionais que cuidassem deles. Vamos pensar em babá, para você entender? Então as crianças tiveram babá que cuidasse bem, então isso era uma forma dele mostrar: eu amo vocês, meus filhos. A vida passou, eles casaram, são empresários, estão cuidando de suas vidas. Agora o pai ficou velho, e o pai disse assim: hoje, sabe como os meus filhos mostram amor por mim? Pagando uma boa pessoa para tomar conta de mim. Ou seja, aquilo que ele pagou em amor para os filhos, ele recebeu agora no futuro dele. Só que agora ele está dizendo assim: se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente, porque eu tenho dinheiro, tenho tudo, mas eu não tenho o amor dos meus filhos. Mas ele falou isso no sentido de quê, gente? Reclamando? Não, dizendo: eu tive na minha vida a oportunidade de fazer, e o jeito que eu fiz era... Quantos pais que de fato não tem como ficar perto dos filhos? O pai que ama o filho, ele tem que dar um jeito de ficar próximo do filho. Separe um dia, alguma coisa ele deve fazer para ficar próximo, porque lá na frente o filho te ama. Não está dizendo, ele não diz que os filhos não o amavam. Ele está dizendo que da mesma forma que eu banquei os meus filhos com o melhor, hoje eles também estão fazendo o melhor para mim. Só que o melhor que os filhos estavam fazendo e achando que era o melhor, era deixar o pai, vamos usar o termo aí, numa casa de repouso de rico, que ele tivesse tudo. Mas a pessoa não quer o tudo, a pessoa quer carinho, amor, abraço. Gente, vocês são novos. Aprenda a abraçar, a falar. Aprenda a estender a mão. Aprenda a ser bom. Eu estava comentando com a Andy
nós dois comentando, falando que tem muitas pessoas que são más. E tem hora que a gente pensa assim, a gente devia deixar de ser bobo, devia querer pagar com a mesma moeda. E ainda, sem citar nome, né? A gente comentou assim, eu tenho certeza que se fulano de tal precisar da gente, mesmo essa pessoa tendo feito o mal pra gente, eu duvido que eu e ela teríamos coragem de virar as costas. Falei, a gente é tonto. Então, nesse sentido, é melhor você ser tonto, porque você estará na doutrina do amor, você estará estendendo a mão. Só que tem um detalhe, nós não estamos falando que Deus é justo, então Ele também vai olhar que na época que você poderia ser justo, e aquela pessoa merecia um ato hostil, você não agiu com o ato hostil, mesmo estando, entre aspas, né, no direito. Então você adquire mérito, porque você está sendo bom para aquele que só te fez o mal. Olha, o capítulo 12 de Romanos, ele é muito bonito. É Novo Testamento. Não deixa de ser um capítulo bonito, porque ali está dizendo para você, não pague mal com mal, pague o mal com o bem. É um capítulo 12, que naquela época, como igreja evangélica na época, eu dizia, está aqui do capítulo 12 até o capítulo 16, é o que toda igreja evangélica deveria ensinar para o povo e cumprir. Eles não ensinam e não cumprem. Mas se você tiver curiosidade, leia o capítulo 12 de Romanos até o final, e você vai ver, sabe o que está escrito ali? Torá. Ali está dizendo, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Vai remeter você a uma ideia de Abraão. Sabe o que Abraão fazia? Abraão preferia ele sofrer o dano, ao invés dele causar o dano à pessoa. Quando ele foi comprar aquela cova de Macpelá para enterrar Sara, ele perguntou, cadê o dono desta propriedade? O dono estava ali do lado, só que o cara ficou quieto. Ele falou, eu quero comprar essa propriedade para enterrar o meu morto. Aí a pessoa se pronuncia e fala, que isso, você é um homem bom no nosso meio, esta terra é minha, eu dou a você, enterra o teu morto. Abraão fala, não, mas eu não quero de graça, eu quero enterrar o meu morto, mas eu quero pagar pela terra. Aí ele responde assim, que isso, meu amigo, o que é 400 ciclos de prata entre mim e ti? Aí você fala assim, nossa, esse homem é bom. Que bom! Ele aumentou, é igual o posto de gasolina aí, que o cara, ao invés de manter o preço normal, quem tinha um pouquinho de gasolina antes de ontem, colocou o litro da gasolina a R$10. Ele está sendo bom? Ele está sendo justo? Está sendo aproveitador. E o cara ali estava sendo aproveitador. Que isso? Que são 400? O preço da terra não era aquele preço, era bem menor. O que Abraão fez? Foi lá, pesou a prata, está aqui, está pago. Então, gente, é bem isso. A escolha está na nossa mão. Ciúme. A gente começou o tema falando, por que o homem fazia isso? Se o homem que tinha ciúme de sua mulher e ficasse desconfiado, veja, desconfiar não é ter certeza. Eu desconfio que ela me traiu. Aí ele vai e expõe a mulher aquele papelão. Agora, pensa assim, se o homem amasse de verdade, quando o homem ama de verdade uma mulher, e ele descobre que essa mulher não gosta dele, mas ele ama de verdade a mulher, o que ele deve fazer? Matar a mulher, porque eu amo a mulher, mas ela não me ama, então ela não merece viver, então eu vou matar essa mulher. Essa é uma opção.
Uma outra opção: eu amo de verdade essa mulher, mas ela não me ama. Eu vou deixar ela livre para ser de outro homem. Você conhece muitos homens que fazem isso? Conhece? E você conhece muitos homens que mataram a mulher? Muitos. Aquele dono do jornal O Estado de São Paulo, por que ele foi condenado? Porque ele matou a mulher dele. Aquele advogado Misael matou a Mércia. Por que ele matou? Porque... E tantos outros que têm feito isso. Esse amor é amor? Amor que mata é amor? Então Deus nos ama, misericórdia. Você vai falar assim: Deus não gosta de mim então não, porque se Ele gostar Ele vai te matar. Se está certo quem ama mata. O livro educacional do Isamitiba é: quem ama educa. Mas a pessoa não educa o filho, porque ela fala: eu amo, eu não vou colocar de castigo, eu não vou bater nele, eu não vou corrigir, eu amo essa coisinha bonitinha aqui. Aí ele diz que não faz por amor. Aí esse filho cresce e mata uma pessoa lá na frente. Porque o pai amou de uma forma errada. Nós temos aprendido um amor errado. O amor chamado certo é o amor errado. O amor correto é aquele que envolve respeito, humanidade, dignidade. Eu posso falar com propriedade. Minha mãe sabe, eu gostei de uma menina na época que eu era de uma determinada igreja. Passou um tempo, aí ela terminou comigo. Claro, tinha que terminar mesmo, né? Porque eu tinha que ser de outra pessoa. Só que naquela época eu não sabia. E dói, não dói? Não dói, gente? Vocês nunca sofreram de amor aí. Então você não é gente. Que até então, todo mundo que é gente sofreu por amor um dia. Tá? Aí chorei, tinha um colo da mamãe para chorar e tal. Só que teve ironia do destino. Eu ocupava uma posição aqui na igreja da Silva como pastor da igreja. O rapaz com quem ela estava namorando foi transferido lá da igreja do Guanabara aqui para a Silva. E ele ficou no meu grupo. Aí eles começaram a brigar. Ele vinha se aconselhar, entre aspas, com o pastor dele. Quem era o pastor dele? Eu. Quem era ele? O rapaz que namorava a mulher que eu julgava que amava. E aí eu poderia aconselhar: cai fora, ela não merece você. Veja, olha o que está acontecendo. Não, você é um homem bom, tem tanta moça bonita por aí. Poderia fazer isso, não poderia? Eu orientei ele da forma correta. Vocês lembram que vocês conheceram o Samuel aqui? Na época, quando eu ia dar o aconselhamento para ele, eu fui lá e chamei o Samuel: vem aqui junto, para você ser testemunha do que eu estou orientando o rapaz, para depois não falasse lá na frente que eu orientei ele errado, porque eu estava conseguindo as intenções com a moça, que era a namorada dele, que tinha sido a minha namorada. E aí: mãe, isso não é verdade? Chegou a época do aniversário desse rapaz. E ele, como militar, não tinha ninguém em Campinas. Ele ia passar o aniversário dele sozinho. Aí, aquela menina de um grupo, ela tocava na igreja, não me lembro se é americana, sei lá, era uma das igrejas aqui perto da região. Então, nós montamos uma festinha de aniversário para esse rapaz, aqui na igreja da Costa Silva, na rua 33. E aí eu combinei com a menina que ela tinha que estar no culto naquele dia, para poder... Era o namorado dela. E
Aí ela falou, mas eu não posso, porque nesse dia eu tenho que estar lá, acho que era em Mojimirim, para tocar. Eu disse, eu troco com você, eu vou para Mojimirim e você vem para cá. Todo mundo me criticou. Chegou no dia da festa, não sei se a minha mãe foi na festa. Chegou no dia do culto, na festa, a Lu foi, que a Lu falou que tem doce. Aí chegou o dia da festa, estava lá o pessoal todo, e eu estava lá na outra cidade, cobrindo o lugar da menina, a menina veio para cá. No próximo encontro da igreja, sabe o que esse rapaz fez? Ele veio me dar um abraço chorando, porque ele achou uma atitude bonita. Só que quando essa menina começou a namorar com esse rapaz, ela me desprezava, ela virava as costas para mim. Sabe por que ela virava as costas? Porque ela achava que eu iria fazer de tudo para separar ela do rapaz. Aí um dia eu passei perto dela, cheguei e disse assim, escuta, tenha na tua cabeça uma coisa, por mais que eu goste de você, por eu gostar de você, eu tenho que ser a primeira pessoa a desejar a tua felicidade. Então, se tem a primeira pessoa que quer ver você feliz, sou eu. Se para você ser feliz você tem que casar com ele, que case com ele. E casou, estão casados até hoje, tem 2 filhos. Se estão extremamente felizes, não sei, tomara que seja. Mas concorda que em muitos momentos da nossa vida, você vai ser colocado diante de situações que você vai ter que passar por cima do teu próprio orgulho, que você vai fazer as coisas visando um amor, que não o amor que está aqui dentro de você, é um amor maior, que está por fora, porque o amor de Deus, ele desce e está no mundo. Se as pessoas não agem de acordo com o amor do mundo, a culpa não é de Deus, porque as pessoas têm tido liberdade para agir de acordo com o pessoal delas. Só que a tua ação, ela vai gerar um retorno lá para a Suprema Corte, que vai alterar o decreto. A tua pena pode ser maior. Como o exemplo que eu disse, do rapaz que ia perder apenas uma das mãos, acabou perdendo as 2. O teu comportamento, como o comportamento da filha do Akiva, que eu disse, era para ela ter morrido na noite do casamento dela. Ela não morreu. Por quê? Porque ela agiu de uma outra forma. A tua atitude está relacionada diretamente com aquilo que você vive hoje. Não é culpa de outra pessoa. É a tua culpa. É aquilo que você fez. É aquilo que você pensou. É tudo aquilo que você fez com a tua vida. Não é culpa de outra pessoa, é a tua culpa. O que eu faço para mudar isso hoje? Está na mão de outra pessoa? Não, continua na tua mão. É você que tem a chance de fazer as coisas diferentes. Porque se você continuar fazendo igual, você continua sofrendo igual. Não muda nada. Por isso que é dito, se todo mundo cumprisse a Torá, não iria precisar de médico, não iria precisar de advogado, não iria precisar de presidentes, não iria precisar de juiz, de advogado, de hospital, porque não teria doença, não teria litígio, não ia precisar de juiz, de advogado, de corte. Mas infelizmente as pessoas pagam para ver. E elas acham que depois do tempo, olha uma linguagem horrível que você aprende. O melhor remédio é o tempo. Você concorda com isso? Se você concordou até o dia de hoje, então muda de ideia, porque o melhor remédio não é o tempo. O melhor remédio é você tomar uma atitude e mudar o teu comportamento. É isso que cura, não é o remédio. Esquentou? Fez o sangue ferver, porque diz que esquenta quando o sangue ferve, né? Então, se eu te deixei com raiva, teu sangue está fervendo, então você está quentinho. Tá certo? Faça o bem sem olhar a quem. Quem está perdendo de não estar do meu lado é a pessoa. Porque quem está do meu lado está feliz.
Né, Índia? Nós dois não temos nada, mas nós temos tudo. Eles, Deus e os céus todos, e um ao outro. Se a gente estiver triste e quiser chorar um com o outro, a gente sabe que pode contar. Tá? Minha mãe teve uma atitude no passado que marcou, uniu a família. Porque ela estava lá no São Bernardo, lá no bairro, e pensou, nossa, eles vão chegar na hora do almoço, eles vão comer arroz puro e ovo. Não tinha mais nada. O que ela fez? É só arroz e ovo? Então eu vou para casa, eu vou comer arroz e ovo com eles. Aí ela veio, e naquele dia era uma sexta-feira. Por que eu sei que era uma sexta-feira? Que eu era do colégio agrícola e eu vinha para casa quando vinha na sexta-feira. Naquele dia eu trouxe dinheiro, naquele dia a Rose trouxe dinheiro, naquele dia a Lu trouxe dinheiro. Eu não lembro do Marco, se ele almoçava em casa com a gente. Naquele dia, quando ela chegou, achando que ia comer arroz e ovo, tinha de tudo na mesa. Porque todo mundo trouxe um pouquinho e deu tempo da gente comprar e comeu. Mas a atitude dela era o quê? Não, eu não vou comer aqui, lembrando que eles estão sem comer lá. Eu vou voltar lá e vou comer com eles. A minha, como eu disse no aniversário do meu irmão, a nossa amizade de irmão mudou. Porque nós mudamos o nosso jeito de agir. Viu? Eu vou falar uma coisa que eu não estou olhando para você para dizer que é para você não. Mas tem pai e tem mãe que exige que um filho tenha comportamento com outro filho. Não faça isso, pai, e não faça isso, mãe. Orienta teu filho a ser diferente. Orienta o teu outro filho a ser diferente. E assim é com atitude. Porque a atitude da minha mãe fez com que nós, os filhos, um olhasse para os outros e a gente tomou decisão em mudar. Tá certo? O meu irmão vem para cá hoje, ele é diferente com a gente. Nós somos diferentes uns com os outros, mas nós não éramos assim. Entendeu? Ali ninguém ligava para o problema do outro. Hoje é diferente. Mudou. Mudou por causa de atitude. Só que naquela época nós não éramos evangélicos, não éramos espíritas, não éramos não sei o que, não éramos do judaísmo, nós éramos pessoas. E como pessoas, fizemos aquilo que Deus aprova, sem a gente conhecer a lei de Deus. Fizemos pela lei do amor, que todo mundo tem dentro de si e não tem coragem de agir pela lei do amor. A gente tomou coragem de passar por cima daquilo que é o meu direito e pegamos o direito de todos. Tá certo? Então a lei do amor que você está vendo aí no Brasil é, como eu disse, a frase de um caminhão estava assim: parem com a roubalheira ou nós paramos o Brasil. Precisava? O governo falar que vai colocar exército na rua? Ué, caminhoneiro é bandido para ser metralhado por exército? E aquele povo lá que alugou apartamento para poder armazenar dinheiro? Está vendo? Então, gente, atitude. O Brasil está passando o que está passando por causa de atitude de pessoas. Atitude gera consequência. Saiba, a tua atitude gera consequência. Quer mudar a tua casa? Quer mudar a pessoa? Muda a tua atitude. Eu disse hoje para o Wilson: Wilson, hoje que você veio, hoje que está sem ônibus, está correndo risco de você nem conseguir voltar para casa. Ele que estava certo, né? Ele veio para ouvir isso hoje. Veio para ouvir. E amém. Todos nós mudemos. A nossa sorte está em Deus. Está. E é em Deus que está as regras, para que a gente altere as regras que nós estávamos acostumados. Que as nossas regras sejam nossos comportamentos mediante a regra do Eterno. Vai mudar a nossa sorte. Você não precisa ficar rico para ser feliz. É aqui que está a grande questão. Você não precisa ter um emprego melhor para ganhar muita coisa para ser feliz.
certo? Então, chega, né?